Bom, galera, vamos hoje à aula 63 da nossa mentoria. A gente está quase acabando a nossa mentoria. Essas aulas que estão sendo as últimas aulas da mentoria, elas estão sendo focadas em análise fundamentalista, né? Em análises ligadas a como você identificar se aquilo é um bom, se aquilo é um mau investimento, né? Então, seria focado mais ou menos em indicadores fundamentalistas para a gente descobrir se aquela ação, se aquele ativo, ele acaba sendo interessante para a gente carregar ou não. Tá? Então, a gente vai agora falar um pouquinho de mais um desses consolidadores. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o PEG Ratio, né? Que é mais uma das ferramentas utilizadas aí por quem faz análise fundamentalista, tá? O que é o PEG Ratio, o PEG Ratio? Ele seria o price, né? O P seria do price, ou seja, preço, barra earning, que é lucro, to growth ratio, ou seja, seria o preço barra lucro junto do crescimento desse ativo, do crescimento dessa ação. Então, a gente pegaria o preço barra lucro, mas a gente adiciona um fator de crescimento à análise, né? Para ver se realmente esse ativo ele tem crescimento e tendo crescimento, logo o preço barra lucro dele vai sempre ser ajustado para identificar o crescimento dele e, ao mesmo tempo que identificar o crescimento dele, identificar que ele sempre vai ficar barato em alguns ciclos, conforme ele vai crescendo e vai entregando números melhores, tá? Então, esse indicador ele é muito utilizado para quem quer descobrir se a ação ela está cara ou barata em relação ao seu crescimento futuro. Às vezes uma ação está barata, mas não cresce. Né? Exemplo, algum banco, uma elétrica, uma empresa aí de saneamento. Logo, o que a gente visualiza nessa situação? Ela está com PL barato porque não tem crescimento. Então, você não teria um grande potencial de valorização desse ativo. Seria mais uma ação ligada a valor do que ligada a crescimento. Quando a gente vê uma ação que está barata, mas cresce muito, a gente fala, opa, essa daqui o mercado está agindo de forma equivocada. Essa sim é interessante a gente partir para cima e partir para a compra. Tá? Então, como que é feito o PEG? É o preço barra lucro, dividido pela taxa de crescimento do lucro em percentual. Tá? Esse crescimento do lucro, ele seria o crescimento do lucro por ação, ou seja, do LPA. Quanto que o LPA está crescendo dessa ação? Quanto que de lucro ela está crescendo ano a ano? Então, digamos que uma empresa a cada um ano, ela está crescendo 10% de lucro. Né? Então, o lucro dela era 1 bilhão, foi para 1,100, depois de 1,100 foi para 1,200 e uns quebrados, e foi subindo dessa forma, ou seja, a gente vai imaginar que o LPA dela seria de crescimento de 10% ao período ali de 5 anos, porque a gente está vendo um crescimento de 10% ali ano a ano, ao todo seria, sei lá, 50% ali de crescimento do ano 1 até o ano 5, até o ano 6. Ali a gente vai fazendo toda essa modulação, tá? Interpretação do PEG ratio. Quando ele está abaixo de 1, significa que a ação pode estar subvalorizada, ou seja, muito barata em relação ao crescimento esperado. Se ela tiver 1, ela pode estar ajustadamente, ou seja, precificada corretamente, tá? E se o PEG estiver acima de 1, a ação ela está sobrevalorizada, ou seja, cara em relação ao crescimento esperado. Então aqui tem um exemplo prático, né? Supõe que a ação da empresa XYZ tenha um PL de 20, né? Então esse PL a gente consegue achar por site de fundamentos. E a taxa de crescimento do lucro é de 25% ao ano, ou seja, essa empresa aqui, top, cresce muito. A gente aplica ali o PEG. Então a gente pega o 20, divide pelo 25, logo a gente chega a 0,8. Então, como o PEG nesse caso está abaixo de 1, indica que essa empresa ela está subvalorizada em relação ao seu crescimento esperado. Ou seja, quando a gente olha só o PL, a gente vai falar, nossa, essa empresa ela é cara. Essa empresa é absurdamente cara.
Quando a gente sai desse padrão do PL, a gente pega o crescimento da empresa, a gente vê que não está cara, porque o lucro dela cresce muito. Então, se cresce muito esse lucro, ela pode pagar dividendos, ela pode reinvestir no negócio, ela pode fazer recompra de ações, ou seja, ela tem muito potencial para destravar preço. Tá? Então, esse ponto aqui, ele acaba sendo bem legal nessa análise. Tá? Qual que é a vantagem do PEG errativo? Ele melhora a análise do PL ao considerar o crescimento futuro. É muito melhor do que o PL, mas muito melhor do que o PL. Ele ajuda a encontrar ações baratas com grande potencial de valorização, porque concorda que essas empresas que estão crescendo e quando a gente olha pelo PEG ratio, a gente vê que realmente ela está barata, uma hora o mercado ajusta essas ações. Eles vão falar, caramba, essa ação está crescendo muito, por que eu não comprei antes? Por que eu não ajustei? Por que eu não fui numa performance um pouco melhor? Então, conforme o mercado ele vai se ajustando nesse sentido, ele acaba indo para cima desse papel, ele acaba indo para cima dessa ação. E ele vê que essa ação realmente ela tem sim um grande potencial aí de entrega, né? De valores, né? Então, ele acaba assumindo que essas empresas elas têm sim um potencial ali oculto, um potencial intrínseco, mas que naquele primeiro momento uma parte do mercado não estava analisando. Também ele é útil para comparar empresas do mesmo setor. Você pode comparar os mesmos setores para ver o que realmente está barato ou não está tão barato. Né? Então você só isola o PL e começa a analisar uma coisa mais completa, muito melhor do que o PL. Tá? Qual que é a desvantagem desse cenário? Né? Baseado em previsões de crescimento que pode não se concretizar. Né? Então, ele olha aquele crescimento que é um crescimento, de certa forma, já ocorrido, né? Porque se a gente analisar os 5 anos, passou, né? E os 5 anos para frente? Será que ela vai continuar mantendo, por exemplo, nesse exemplo, os 25% de crescimento de lucro? Se continuar, é lua, mas se não continuar, a gente também tem esse risco. Difícil de usar empresas com crescimento irregular ou negativo, então empresas cíclicas é muito complicado, porque num ciclo a empresa cresce muito, em outro ciclo a empresa simplesmente ela perde toda a essência, né? Ela perde todo aquele potencial de crescimento. Então, muito difícil também de a gente conseguir analisar esse ponto. E nem sempre reflete mudanças estruturais no mercado. Tá? Então, não significa que essas empresas estão baratas, que é um bom setor para investir. Se aquele setor está barato, às vezes ela está até crescendo, mas é um setor que não tem uma grande perspectiva de crescimento no futuro. Então, também é complicado nesse sentido. Tá? Então, a conclusão aqui, o PEG Ratio é uma ferramenta poderosa para identificações com bom potencial de valorização, mas deve ser usado junto com outros indicadores, como ROI, dívida patrimônio, crescimento de receita. Ou seja, os indicadores, eles servem para montar uma história, né? Com prós e contras. Você que vai definir se, né, se todos esses indicadores, isso daí é interessante ou não de você, de fato, manter, de fato, comprar, pegar aquele papel e falar, opa, eu vou para cima desse papel, eu acho que essa ação tá barata, eu acho que essa ação tem algum nível bacana de crescimento e tudo mais. Então, é onde a gente consegue, de forma fiel, ver se realmente esse crescimento ele faz sentido, se esse crescimento ele vai conseguir ser modulado. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito legal você usar esse tipo de indicador, porque tem muitas empresas que elas crescem demais. As empresas elas vão pegando literalmente uma onda enorme de crescimento e com base nessa onda enorme de crescimento, elas conseguem sim entregar lucros absurdamente. Aqui no Brasil a gente também tem um problema, o nosso juros é muito alto. Então é difícil a gente ver uma empresa que tem crescimento de LPA, de lucro por ação, de 25% ano a ano. Né? A gente normaliza isso a 5, 10%, a gente já acha extremamente, extremamente legal. E aí, a gente usa muito o Status Invest para analisar essa informação, né? O Status Invest, ele tem essa informação do PEG Ratio, vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá, vamos lá. Só demora um pouquinho. Vamos ver aqui. Aqui vem um banner deles.
E olha aqui o PEG ratio da Petrobras. Ele é inclusive negativo, 0,65. Quando a gente clica aqui, ó, na lupinha, ele vai mostrar, ó, que em alguns anos esse PEG ratio até foi extremamente caro, mas que hoje esse PEG ratio ali, ele tá em 0,65, ou seja, ele está negativo. E aí quando a gente pega o LPA também a gente vai achar aqui, ó. Cadê o LPA? Aqui, ó, LPA. Então, o LPA, ó, você vê que teve anos que da Petrobras foi muito alto esse LPA, mas que também teve um decréscimo. Ó. Aqui foi o pico, 14 de LPA. Por quê? Porque aqui, 2022, foi aquela época que a Petrobras desinvestiu, saiu do mercado de gás, vendeu um monte de empresa, vendeu a BR Distribuidora, vendeu a Compass. A Petrobras desinvestiu em 5, 6 empresas, desinvestiu em vários setores, ou seja, o LPA inflou. Então, aqui, o cara que pegaria esse LPA, ele acharia absurdo. Né? Opa, 2022, 14% de LPA, sendo que aqui saiu de 8 e foi para 14. Quase que dobrou, né, o LPA. Se a gente for pegar o PEG 2022, vamos ver como que tá. 2022 nem tem, ó. Eles nem colocaram aqui. Mas provavelmente esse PEG deveria ter ido lá para baixo, porque seria o mais sentido por causa do LPA subindo. Então a gente volta aqui, ó. O LPA ele subiu, inflou demais. Aí depois ele foi normalizando, ó, para 9 em 2023. Depois caiu para 2, porque aí o setor virou, o petróleo caiu, já não tinha mais o que desinvestir, já não tinha mais como pagar dividendos extras, já não tinha uma explosão, oba-oba, então aqui caiu, e aqui ele está voltando a subir um pouco, principalmente após esses últimos resultados da Petrobras, né, o último e penúltimo. Mas veja que não é uma empresa legal para você comparar com LPA. Vamos ver loja Renner. Se a loja Renner, que é setor de varejo, ela tem um PEG ratinho um pouco melhor nesse sentido para a gente analisar. Ó, aqui já tem um PEG ratinho um pouquinho melhor. Ó, o PL 12, digamos que um PL seria um PL até não salgado, mas nem todo mundo quer comprar uma empresa PL 12, principalmente a nível Brasil, tá? Mas nesse caso, o PEG ratio está 0,96, ou seja, está abaixo de 1. E isso indica que a empresa está tecnicamente sobrevalorizada. Sobrevalorizada, ela está abaixo do preço, tá? Então aqui seria interessante de você fazer esse tipo de investimento. Lembrando que 2024 ainda estava menor, ó, 0,48. Então quem olhou aqui o PEG ratinho em 2024 e viu 0,48, ele falou, opa, aqui é a oportunidade. E aí se a gente subir um pouquinho aqui a tela e pegar, vamos pegar os últimos 5 anos. Mas vamos pegar 2024, ó. Aqui é 2024 mais ou menos, ó. Ó, aqui é começo de 2024, 2 de janeiro. Você vê que não teve uma grande valorização, na verdade até teve negativo de 4%, mas a empresa, o PEG ratinho, inclusive, ficou até mais caro, ou seja, aqui ela não teve uma grande valorização de cotação. Até a gente teve algumas janelas aqui boas, ó, quando ela subiu do R$11 e ela foi aqui, ó, para os 16, então ela teve 34% ali de valorização. Quando ela pegou aqui o pico, ó, ela chegou a 68% de valorização, ó, quando ela foi para os 18. Então aqui, quem pegou esse pico aqui, fez muito grana, mas você vê que o PEG dela distorceu, subiu, mas a ação ela não acompanhou. Ela não subiu, porque provavelmente a letra L, que é o lucro, ele deve ter tido